Bom, boa tarde a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Lênio pelo convite de participar dessa mesa. Realmente, participar de um evento com tantos convidados importantes é uma honra muito grande. E também agradecer a oportunidade de ter compartilhado com ele a organização do evento, que me deixa também muito feliz e muito satisfeita. Além disso, eu gostaria de saudar os que estão aqui presentes, em especial os meus queridos amigos, muitos dos quais eu não via faz tempo, professor. E dizer que, para mim, é muito importante estar nesse momento aqui reunido com vocês. E também agradecer ao Jeff, ao Fernando e ao Vitor por terem me auxiliado aqui na organização, porque organizar um evento à distância é realmente uma tarefa muito fácil. Bom, eu queria primeiro dizer que esse espaço, quando nós sentamos para organizar o evento, esse espaço foi pensado justamente para possibilitar uma interlocução entre as pesquisas que são desenvolvidas pelo DASAI, Núcleo de Estudos Hermenêuticos, ou seja, pelas pesquisas que são realizadas pelos orientandos do professor Lênio Streck, tanto do mestrado, doutorado, e muitas das quais até já tiveram sua conclusão. Mas a ideia é demonstrar os avanços que a crítica hermenêutica do direito proporcionou no âmbito teórico, especialmente a partir da propositura dos projetos de pesquisa dos alunos. Então, assim, sempre quando eu preparo uma fala, eu gosto de situar um pouco da minha trajetória para que fique bem claro quais são os meus pressupostos teóricos. Em 2006, eu entrei para a iniciação científica na Unicinos, como orientanda do professor Lênio Streck. Depois, passei pelo doutorado, mestrado, até hoje estou no curso de doutorado. Desde a graduação, passando pela elaboração do trabalho de conclusão de curso, sempre havia um tema que me inquietava muito, que era justamente essa problematização da atuação no judiciário. E esse foi um tema que me acompanhou durante toda a minha trajetória e foi me acompanhando nos diferentes momentos, sob diferentes perspectivas. Então, assim, quando eu estava na parte da elaboração do TCC, para mim foi importante trabalhar o papel do surgimento das teorias neoconstitucionalistas para a divulgação ou para a proliferação do imaginário favorável ao ativismo judicial. Depois, na parte do mestrado, eu passei, considerando todos esses pressupostos que eu já havia pesquisado na graduação, que envolvia a questão da atuação do judiciário com um papel contramajoritário, dessa questão de como o neoconstitucionalismo provocou um papel ativista do judiciário. Partindo disso, então, no mestrado, nós achamos interessante propor uma discussão que estabelecesse uma diferenciação entre ativismo judicial e judicialização da política. E isso resultou na publicação do meu livro, Jurisdição e Ativismo Judicial, que justamente propõe essa discussão e essa problematização em torno do conceito de ativismo, em torno do conceito de judicialização da política, e também faz uma leitura voltada para aquilo que é produzido pela doutrina norte-americana, demonstrando, então, as dificuldades que o contexto brasileiro teve de incorporação os problemas que o contexto brasileiro teve de incorporação das teses ativistas, e demonstrando, então, que sempre quando se trabalha com essa proposta de ativismo e judicialização, tem que ter um cuidado pelas peculiaridades do contexto brasileiro. Então, o tema que eu escolhi para abordar agora, de certa forma, ao mesmo tempo que dialoga com toda essa proposta que está contida no meu livro, que é essa da distinção entre ativismo judicial e judicialização da política, ao mesmo tempo que dialoga com isso, ou seja, eu continuo partindo desses pressupostos teóricos, ele também está relacionado ao meu projeto de tese. Então,
eu lanço mais ou menos as ideias que são a base do que eu pretendo trabalhar na minha tese, que vai ser futuramente, cujo projeto futuramente vai ser qualificado. Então, considerando a proposta do evento, que consiste justamente em discutir a questão da discricionariedade nos sistemas jurídicos contemporâneos, um tema que tem sido muito de meu interesse agora é debater a questão da supremacia judicial. Na obra A Constituição Democrática, escrita por Neil Devins e Louis Fisher, eles afirmam que a supremacia judicial permanece como um modelo dominante ensinado. E essa noção de supremacia judicial, ela não está apenas vinculada a uma ideia de um papel mais proeminente do judiciário, de um papel mais expressivo do judiciário, mas, fundamentalmente, a uma ideia de fissura, uma ideia de negação e refutação da supremacia legislativa. No Brasil, existe uma tese, uma hipótese teórica, que naturaliza, que torna natural o discurso de supremacia judicial como decorrente do exercício do controle de constitucionalidade. Ou seja, tem uma hipótese teórica no Brasil que assume que é decorrente das funções, das atribuições constitucionalmente garantidas ao judiciário, que disso decorre a supremacia judicial. Então, a supremacia judicial seria uma consequência imediata. E isso a gente pode visualizar em pronunciamentos do tipo: a interpretação do Supremo vincula o legislador, o STF tem a última palavra, o judiciário é o poder que tira a sociedade de seus impasses, a Constituição é aquilo que o STF, seu intérprete e guardião, diz que é. Então, esse discurso de supremacia judicial está profundamente relacionado com uma ideia de hierarquia, com uma ideia de superioridade do judiciário em detrimento das demais esferas de poder. Qual é o grande problema? O grande problema é que essa ideia de naturalização da supremacia judicial acaba sendo legitimada a partir de dois enfoques. São os enfoques que eu escolhi para abordar. Evidentemente, pode ser que haja outro modo de tratar esse assunto. Só que eu vejo que há dois principais enfoques que legitimam esse discurso de supremacia judicial. O primeiro dele é através da afirmação da discricionariedade judicial. Ou seja, o judiciário possui supremacia porque a Constituição autoriza, ou porque o novo constitucionalismo, ou porque uma leitura neoconstitucionalista do judiciário autoriza que ele decida discricionariamente. Então, as funções jurisdicionais está vinculada à questão da discricionariedade. O segundo aspecto que legitima, que é colocado como legitimação do discurso de supremacia judicial, é a ideia de que a mais alta corte de um país, ou corte ou tribunal, possui a última palavra. Bem, qual é a proposta, então? A proposta é desconstruir essa tese que naturaliza a supremacia judicial. E, bom, para tratar da discricionariedade judicial, podem ser feitas algumas leituras. Essa questão da discricionariedade está prevista, por exemplo, na obra de Kelsen, que entende o ato aplicativo do direito como um ato de vontade. Na obra de Garapon, que relaciona a postura de discricionariedade dos tribunais com uma questão de obediência a desejos. O posicionamento do Christopher Wolff, que, no contexto do constitucionalismo norte-americano, revela que, nos momentos em que a Suprema Corte foi ativista, foi os momentos em que as decisões judiciais constituírem vontades, não em julgamentos. E aqui tem um parêntese bem importante a ser feito, porque uma observação importante a ser feita, porque veja que o contexto norte-americano ele é bem peculiar, porque tem uma forte associação da pessoalidade do presidente da Suprema Corte associada
a postura da Suprema Corte. Tanto é que, quando tu pega um livro de doutrina constitucional norte-americana, tu vê lá, Corte Warren. Então, assim, lá, essa questão é ainda muito mais forte do que visualizada aqui. Muitas vezes a gente pega a doutrina norte-americana como um paradigma de supremacia constitucional, por assim dizer. E também, em especial, na leitura feita pelo professor Lenny Streck, que, a partir da diferença entre decisão e escolha, demonstra trata da discricionariedade judicial como um resultado da consciência, de um ato de consciência do julgador. Bom, essa abordagem que eu fiz foi em relação ao primeiro aspecto que sustenta e que dá legitimidade ao discurso da supremacia judicial vinculada à questão da discricionariedade. Em relação do segundo aspecto que eu considero estar vinculado a esse discurso, que naturaliza o conceito de supremacia judicial, que consiste na ideia de que a mais alta corte de um país ou o mais alto tribunal possui a última palavra, é importante que a gente faça algumas considerações. A primeira dela é que a gente tem que reconhecer que essa ideia de última palavra veio do contexto norte-americano. Ou seja, quando se afirma que a mais alta corte de um país possui a última palavra, a gente não pode esquecer que essa afirmação ela tem origem em um movimento teórico chamado realismo jurídico, que surgiu no século XIX e se consolidou no século XX, nos Estados Unidos. E o realismo norte-americano ele ficou conhecido por ser uma postura teórica que justamente surgiu em contraposição ao pensamento clássico que existia nos Estados Unidos. E qual era o principal mote desse pensamento jurídico clássico? Era justamente separar absolutamente o direito, as instituições judiciárias da política. E tornar independente as instituições jurídicas da política. Então, o realismo jurídico surge no contexto norte-americano justamente em contraposição a esse pensamento clássico que defendia uma postura neutra das atividades das autoridades judiciais. E neutra em que sentido? Neutra no sentido de uma imparcialidade no descobrimento da lei e de um papel de meramente declaração da lei. Declaração de leis pré-existentes. Um dos principais autores do realismo jurídico foi Oliver Wendell Holmes. E ele ficou conhecido por pronunciamentos que são bastante divulgados aqui no Brasil. Do tipo, as profecias do que as cortes farão de fato e nada mais... As profecias do que as cortes farão de fato e nada mais pretensioso do que isso é o que eu entendo por direito. E proposições gerais não decidem casos concretos. Só que esse posicionamento do Holmes, eles estão situados num contexto quando o debate jurídico estadunidense centrava-se fundamentalmente em torno de um movimento codificador. No século XIX, especialmente a partir de 1820, eclodiu nos Estados Unidos uma forte tendência à codificação, marcada, por exemplo, em Nova York, surgimento do Código Civil de Procedimentos, preparação de um Código Penal, elaboração de um Código Civil, inclusive elaboração de um Código Político, que nunca passou. Na Califórnia também surgiu o Civil Practice Act, e em outros lugares havia uma forte tendência à codificação. E tudo isso acabou repercutindo num forte debate que colocava, de um lado, o movimento codificador e, de outro, toda essa tradição da common law. Então, abriu-se um espaço para que criou-se uma atenção. Ora, você tinha um sistema que era fundamentalmente baseado no precedente judicial, que se via confrontado pelo surgimento de todo um movimento codificador. E qual foi a solução nesse embate? Nós precisamos reforçar a atuação dos tribunais. Por mais que existam codificações, por mais que existam códigos, o direito continua sendo aquilo que os tribunais dizem que é. Então, todo esse contexto vincula a ideia de autoridade da Suprema Corte, ou a ideia de última palavra, a toda
uma contextualização, uma necessidade até, de certo modo, de salvar a ideia de uma tradição baseada nas decisões judiciais. Bem, eu falei sobre 2 enfoques, a questão da discricionariedade judicial e a questão e a questão da última palavra que possui a mais alta corte de um país ou um tribunal, né? E, apesar dessas questões serem muito... apesar de ser possível estabelecer uma aproximação entre essas 2 questões, no sentido de que elas caminham de forma muito próxima, elas incidem em âmbitos distintos. Ou seja, é possível afirmar que o conceito de supremacia judicial atravessa tanto o âmbito da judicialização da política quanto o âmbito do ativismo judicial, justamente por esses motivos que foram expostos. O fato é que, seja sobre o argumento da discricionariedade judicial, ou seja o argumento de que o judiciário, ou de que a mais alta corte possui a última palavra, essa hipótese teórica de naturalização da supremacia judicial merece e deve ser desconstruída. O primeiro modo de desconstruir essa ideia é justamente enfrentando o problema da discricionariedade judicial. E, nesse sentido, a gente tem que lembrar que, justamente, esse papel estratégico que exerceram os tribunais, especialmente nos países latino-americanos, esse papel estratégico que foi exercido pelas cortes, ele justamente surgiu no sentido de assegurar uma prestação de contas do poder político, ou uma prestação de contas do poder. E essa ideia de prestação de contas está extremamente vinculada com uma ideia de limitação do poder, ou seja, de posturas que sejam tomadas de acordo com as regras, de imposição de freios a medidas inconstitucionais e de garantia de democracia e de afirmação dos direitos básicos. Então, de um modo ou de outro, esse discurso que afirma a supremacia judicial como próprio do exercício, próprio das atribuições constitucionais do judiciário, é dotado de artificialidade. Por outro lado, essa ideia de que o judiciário, a mais alta corte de um país possui, por ser a última palavra, ela pode ser mitigada a partir de uma observação das relações existentes entre as instâncias majoritárias e a atuação do Poder Judicial. Em algumas situações, as instâncias majoritárias, ou seja, Poder Legislativo e Poder Executivo, exercem um papel fundamental para dar contornos à noção de supremacia judicial. O que ocorre, por exemplo, quando eles se omitem a tomar decisões por critério de conveniência, isto é, quando evitam a se posicionar sobre determinados assuntos, aqueles considerados mais polêmicos, direcionando a discussão para a apreciação judiciária, pelo temor da impopularidade. Quando eles criam, através dessa produção legislativa ou de decretos, instrumentos, procedimentos e institutos que favorecem a intervenção judiciária, ou seja, que deslocam a decisão final para o judiciário, ou até mesmo pela via inversa, quando, depois de um posicionamento judicial proveniente da mais alta corte de uma nação, decidem legislar a respeito do tema, reformando a posição ou ratificando-a, o que, embora não gere efeitos nos limites da coisa julgada, né, acaba reformando, modificando, né, ou sim, mitigando essa ideia de última palavra do Supremo Tribunal. E nesse sentido, desse aspecto da relação entre as instâncias majoritárias e a atuação da mais alta corte, o tribunal, a doutrina norte-americana ela vem sendo tem produzido uma literatura bem farta. E eu lembro que quando um dos textos que me instigou
a pesquisar sobre esse tema foi a obra do Martin Shapiro, que ele fez uma afirmação assim: em estados democráticos, a maioria das autoridades do governo, legislativo e executivo, ganham legitimidade através de uma autorização política e de sua submissão ao povo através das eleições, ou responsabilidade perante seus eleitores. Os juízes, no entanto, alegam sua legitimidade, afirmando que eles são não políticos, independentes e servos neutros da lei. Ao contrário dos órgãos democráticos do aparato estatal, as cortes alcançam sua legitimidade, alegando ser algo que de fato não são. E com isso, ele demonstra bem claramente a influência da política na atuação da Suprema Corte. E sobre esse tema, tem os mesmos constitucionalistas norte-americanos que eu citei no início, eles fazem um diagnóstico bem interessante sobre os distintos níveis através dos quais é possível visualizar as influências da política na atuação do judiciário. Um deles é o nível da opinião pública. Eu me lembrei da fala do professor Rafael de Manhã, que justamente falou dessa postura majoritarista do STF. E daí, nesse caso, eles demonstram que, em certos momentos, pode ser do interesse do judiciário perceber a opinião do Congresso e tomar uma decisão considerando essa opinião. E, se não for do Congresso, volta-se para a questão da opinião pública, de interesses de setores da sociedade. Outro nível de interferência da questão da relação direito e política é a dinâmica existente entre a Suprema Corte e o Legislativo. Eles falam que, por mais que a mais alta corte, o tribunal de uma nação, possa apresentar uma definição que, em tese, não é possível de reforma, em sistemas que não admitem qualquer tipo de recurso ou revisão das decisões preferidas em última instância, a história do constitucionalismo norte-americano revela justamente essa possibilidade de neutralizar essa palavra final dada pela Suprema Corte através das iniciativas e das políticas legislativas do Congresso. E, por último, das prerrogativas exclusivas que possuem o poder político. Então, mais uma vez, sob essa perspectiva, fica demonstrado a artificialidade desse discurso que naturaliza a ideia de supremacia judicial, seja sobre o argumento de que existe a discricionalidade judicial inerente, seja sobre a ideia de que a mais alta corte possui a última palavra. Então, para finalizar, eu penso que o grande problema que prospera no imaginário brasileiro é uma confusão que existe entre a noção de autonomia e independência funcional, que deve sim estar presente na atuação do STF, com a de supremacia judicial, que pressupõe a noção de uma superioridade e hierarquia da atividade jurisdicional sobre as demais esferas do poder. Eu penso que, se há alguma supremacia a ser defendida, que seja da Constituição. Muito obrigada.